Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 até o 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Glória a Deus. Amém. Nós lemos as escrituras, os irmãos dizem amém. Amém é uma palavra de concordância. É o abrir do espírito, do seu espírito humano, para a palavra, né? É você sendo um com a palavra que foi lida, não é? E chegamos agora, queridos, portanto, num ponto fundamental, porque depois que Paulo deu toda essa introdução acerca do conteúdo do Evangelho, Paulo, ele se apresenta como o ministro do Evangelho aos gentios. Lógico, não que haja ou que houvesse dois evangelhos, né? Mas é que Paulo, ele se apresenta como um homem que foi escolhido por Deus para dar o pleno cumprimento à palavra de Deus, ou que seja para trazer a revelação dessa graça ao mundo gentílico. E para tanto, Paulo, ele foi um homem escolhido por Deus. Os irmãos podem observar o versículo 24, ele diz claramente acerca do seu sofrimento. Ele fala do fato de ele preencher na sua carne os sofrimentos, as aflições a favor da igreja. O versículo 25 fala que ele se tornou ministro da igreja, de acordo com a dispensação que a ele foi confiada. Ele também diz então no versículo 29, que para isso ele se afatigava, esforçando-se para levar a cabo esse ministério. Então é importante falar um pouco para vocês acerca de Paulo, do encargo de Paulo, sobretudo do chamamento do apóstolo Paulo, de Paulo para o apostolado, assim como também do seu encargo e das revelações do Evangelho que ele recebeu. Nós sabemos, queridos, que nós sempre partimos de um princípio, o princípio de que a verdade de Deus, ela só vem ao mundo de maneira clara, de maneira específica e, sobretudo, de maneira plena, somente com a encarnação do Cristo de Deus. Somente por ocasião em que o verbo se faz carne e habita entre os homens. É certo que não há nenhum demérito em relação ao Antigo Testamento ou aos primeiros 39 livros da Bíblia, a conhecida Bíblia hebraica, mas o fato é que há uma verdade fundamental que nós devemos sempre lembrar e a partir dela construir o nosso pensamento. É o fundamento de que ninguém jamais viu a Deus. A despeito de quão santos foram os homens do passado, de quão inspirados eles foram, ou de quanta revelação eles tiveram da parte de Deus, o fato é que ninguém, homem algum, jamais esteve com o Pai, jamais esteve nos céus com o Pai, e sobretudo jamais esteve no seio do Pai, no coração do Pai, para que pudesse falar aos homens com exatidão a vontade de Deus, a vontade do seu coração.